A pergunta, doutor Sérgio, que eu queria fazer para você é sobre futuro pineal, mediunidade, você pode juntar tudo. Como a gente já viu, o Chico Xavier, o Geraldo Lemos Neto esteve aqui, ele contou que o Chico Xavier conseguia prever algumas coisas do futuro, e aliás, do passado ele lembrava de 40 mil anos, ele falou que era muita coisa. Mas o Chico Xavier é ao concurso. Você já teve alguma experiência, ou você mesmo, se quiser falar, pode falar, você, ou algum médium que você viu que conseguiu prever o futuro, que chegou e falou assim, ó, dia 11 de novembro de 2023, que é o dia que ainda não aconteceu, que essa live aqui é no dia 9/8 de 2023, vai acontecer tal coisa, não sei o que, e você fala, pô, aconteceu isso que o médium falou. Tem essa chance? Ou não, ou talvez, qual seria? Dá para prever o futuro? Você veja, saiu a notícia recentemente que uma pessoa colocou fogo numa residência, num prédio, Uhum. e faleceu o pai e a filha. E é uma notícia, inclusive, que a mãe foi visitar o assassino, né? Com a expectativa de se libertar da chaga enfim, se libertar a mente dela, é o perdão, né? Libertar a mente dela daquela. Perdoar para libertar a mente, não é? Então foi uma reportagem extraordinária que vem saindo aí nas notícias. E ela fala que a filha dela, no dia anterior, falou para ela: mãe, eu vou morrer. Cara. Papai do céu veio me avisar. E ela ficou chocada com aquilo. E ela falou que outras vezes a filha tinha dito para ela isso. E essas coisas são comuns. Eu falei numa situação dramática, mas são comuns em outros espectros. Quando você vai ver, aconteceu uma coisa que você fala, nossa, mas eu tinha visto isso antes. São chamados os déjà-vus, não é? Quando a pessoa tem um desdobramento, ela tem uma antevisão. Mas nem sempre a gente presta atenção. Às vezes quando aconteceu é que você fala assim, nossa, mas parece que eu imaginava que ia acontecer. Não é? Quem era fascinado pelos profetas era o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi quem fundamentou a língua portuguesa. O pessoal estuda na escola, né? Os sermãos do padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, ele escreveu um livro chamado História do Futuro. Ele era fascinado pela visão dos profetas, pela visão do futuro. E ele previu que haveria no futuro um quinto império. Quem aderia a essas ideias do padre Antônio Vieira foi, por exemplo, o Fernando Pessoa, que era um cara super espiritual. Ele fazia as poesias dele eram psicografias. Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, eram psicografias. Ele mesmo não se atribuía valores. Que naturalmente ele tinha. Ele dizia, nasci sem saber falar, vou morrer sem ter sabido o que dizer. Não é? Então, o padre Antônio Vieira, ele tinha essa, ele falava do quinto império, que no futuro haveria um novo império que surgiria, que não seria pela violência. Seria pela força do amor. E que dominaria as nações. E esse império viria das nações de língua portuguesa. O padre Antônio Vieira fala isso em História do Futuro. E o padre Antônio Vieira, ele vinha ao Brasil, você veja, naquelas caravelas, não sei se você já viu uma caravela. Só em livro. É um barquinho. Não dá para acreditar como que o cara atravessava o Atlântico naquela coisinha. Inacreditável. Você fala, isso é a caravela? É um barquinho de parque de diversão. Não dá para acreditar como é que eles faziam. Lógico, eu estou falando uma força de expressão, mas assusta. Como é pequeno, como não é uma coisa... Como que atravessou o Atlântico? Ele fez isso. E ele chegava aqui entre os índios e ele dizia assim, nossa, os índios não precisam ser católicos. Eles conhecem o amor por outras fontes. Também pode adquirir o paraíso. Ele foi chamado na Inquisição. E ele era impressionado
com um sapateiro de Coimbra que previa as coisas. Ele falava, pô, o cara é profeta, mas ele é um sapateiro. Então ele fala, pô, para ser profeta não precisa ser santo. E ele foi o que primeiro na literatura ocidental percebeu que para a pessoa ver o futuro, ela não precisa ser o cara, ou que um cidadão comum pode ter essas previsões, não é? Então é interessante, na verdade. Agora, eu mesmo, eu acho que eu perdi muito a minha visão espiritual devido ao fato de eu ser médico e precisar da poda da ciência. Entendeu? Eu tenho um compromisso com a sociedade de que o conhecimento ele possa ser bem pautado, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele tolhe a liberdade da minha expansão de consciência. Entende? Sim. Então, eu não transitei por essas percepções. Eu acho que talvez isso venha para mim quando talvez eu terminar minha obra científica ou terminar minha carreira e me julgar que é uma hora de um novo ciclo e me libertar dessas amarras acadêmicas, entendeu? Que eu acho importante para se estabelecer elos de responsabilidade social, mas eu acho que tolheu a minha expansão de consciência, sabe? E tem muita gente que tem muita expansão, muita previsão, sente muito as coisas e chega no consultório, é encarado como louco. É um problema. E eu comecei a perceber isso e tomar cuidado com isso. Que existe uma diferença entre o sensitivo, que ele tem um tipo de expansão maior, e o que é de fato a loucura. E muitas crianças estão vindo com essas sensibilidades, e uma sociedade tóxica e uma dificuldade de lidar com isso torna ela doente, a escola torna ela doente, torna aquela criança doente. Entendeu? Outro dia eu estava vendo uma criança e falei para os pais, nossa, ela é muito especial essa criança. Ela fazia uns desenhos, umas coisas, eu falei, nossa, bizarro. O pai dela estava doente, ela desenhou uns cristais. Olha, esses são cristais azuis para curar o meu pai. Eu falei, de onde você tirou isso? Porque isso é um conhecimento ancestral. Eu falei, nossa, esse menino doutor, ele não está indo bem na escola, já estão dando Ritalina para ele. Eu falei, puxa vida. Não quero dizer que não existem casos especialíssimos, mas virou uma bandalheira isso. E você anula potencialidades. Tem que, sabe, eu acho o seguinte, eu falei para você no nosso boteco aí que a gente foi tomar um pingado, que eu gosto da medicina, porque a medicina, assim, a ciência é um capítulo da medicina, mas a medicina é para lidar com o ser humano, em todas as suas expressões, os seus padrões de expressão cultural. Então a medicina me permite transitar nas diversas formas de pensar. Não fica só na ciência. Eu tenho que olhar o ser humano nas suas expressões, eu tenho que transitar por outros saberes, para conversar com o ser humano. Então a medicina me permite abrir esse campo, para considerar que a nossa sociedade precisa de ampliar os seus elos culturais, abrir os elos culturais para os saberes ancestrais. E pode fazer um diálogo com a ciência, sabe? Mas a ciência tem os seus limites até onde ela vai. Ela é boa para as vacinas, é joia, mas ela não é boa para dizer para a gente que a gente precisa amar a natureza. Ela é boa para dizer que nós estamos em crise climática, mas ela não é boa para dizer ame a natureza e cuide das flores. É verdade. Aí precisa ser a poesia, precisa ser a arte, precisa ser a espiritualidade, precisa ser outras fontes. Às vezes a gente fica preso numa só ideia, né? E acaba que não consegue expandir tanta consciência, né? Você tem que marchar com a ciência, mas não parar só nela. Agora, eu tenho uma visão, caríssimo guru do Himalaia. Eu tenho uma visão assim, isso eu sempre tive. Quando eu era criança, eu sabia que eu ia estudar medicina na Faculdade de Medicina da USP. Que legal. Eu sabia disso. Quando eu sabia também que eu ia trabalhar com uma biologia transcendental.
eu sabia que eu não ia ir pelo caminho convencional acadêmico, mas que eu ia transitar margeando o conhecimento acadêmico. E eu sei que eu vou fundar uma universidade que fale de espiritualidade junto com a ciência. Eu sei disso. Então, assim, é uma coisa, é uma consciência que eu tenho. Eu sei que isso vai acontecer. Entendeu? Então, esse projeto da Unispírito, que eu coloco lá, tem até o Instagram, essas coisas, é um projeto de uma universidade que dialogue com o espiritual. Entendeu? Eu sei que eu vou construir isso. Então, é uma forma de ver o futuro ao mesmo tempo, porque é tanta certeza que eu tenho que eu vou chegar ali, que eu caminho firme nessa direção. Uma universidade que vai levar totalmente em consideração a parte espiritual. Espiritual. Sem perder os rigores da ciência, mas apontando onde a ciência se encontra com o espiritual.